pastor Odair Ferreira, a serviço do Reino. Glória a Deus, glória a Jesus. Boa noite a todos. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados, aplaudindo ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois céu, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Isso, todos sentaram agora, todo mundo dá uma linda salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. A palavra qual o Senhor colocou no meu coração essa noite vai de encontro ao que o nosso amado irmão presbítero Acemar testemunhara, a questão da paz. Na hora que ele fez aquele testemunho, eu falei: obrigado, Senhor. É o Senhor confirmando. Eu quero te convidar a abrir vosso exemplar bíblico no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa iniquidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora vamos todos juntos ler o versículo 7. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora, sem querer desprezar a oração do presbítero Acemar, como complemento desta mensagem, eu quero te convidar a ficar de pé e juntos fazermos mais um instante de oração. Sem querer desmerecer a oração do nosso presbítero Acemar, eu quero convidar você que pode, por gentileza, coloca sobre os vossos pés, para juntos fazer mais um instante de oração, como complemento desta palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, Pai amado, por acreditarmos e crermos que o Senhor está conosco nessa noite. Peço e cremo a Ti, ó Pai, que da mesma forma que este microfone está em minhas mãos, eu possa estar nas mãos do Senhor. Peço e cremo ao Senhor, ó Pai, que com a mesma autoridade que o Senhor usou aquele cajado na mão de Moisés, usa a minha vida em vossas mãos. Peço e cremo ao Senhor, Pai da verdade, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai preparando o coração de cada ouvinte essa noite. Assim como o agricultor prepara a terra para receber a preciosa semente, e essa semente venha germinar, venha produzir frutos, e os frutos venham permanecer até a vossa volta. Peço e cremo a Ti também, Pai amado, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se houver algum espírito maligno entre nós, espírito de frieza, espírito de incredulidade, todo espírito da treva, seja queimado e repreendido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas peça ao Senhor, que o único espírito a permanecer entre nós, seja então somente o Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e cremo ao Senhor, em oração crendo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pode se assentar, você que pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor colocou nessa mensagem um tema no meu coração: a paz que precisamos. Diga aí para o teu irmão: a paz que precisamos. Nós vivemos numa sociedade que ela está carregada de informação. Nós vivemos numa sociedade que ela está cheia de opções.
Muitas pessoas ficam confusas em fazer uma simples escolha. São tantas opções para poder escolher uma peça de roupa que ela se perde e acaba não escolhendo nenhuma. Um exemplo comum que faz parte do nosso cotidiano, mas se formos falar desde o seu período acadêmico, qual curso ela vai escolher, quando for falar então na área sentimental, o esposo, a esposa, aí vai ficando cada vez mais complicado. E por faltar a paz para poder fazer a escolha, acabam fazendo muitas das vezes escolhas erradas. E por faltar essa mesma paz, muitos escolhem não conquistar o que deveria conquistar. Por isso o Senhor colocou no meu coração esse texto bíblico. Texto esse escrito por apóstolo Paulo, numa carta enviado aos Filipenses. Deus abençoe, meu irmão, muito obrigado. Apóstolo Paulo, ele nos garante no texto que nós lemos, no versículo 7, é a paz de Deus que excede todo entendimento. É esta paz que apóstolo Paulo nos garante. Mas nós vamos ver o contexto que foi escrito essa carta, de certa forma, vai nos incentivar a buscar e crer nessa paz que apóstolo Paulo descreve. Porque apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele está em Roma. No período, nos anos aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Só que o que nos chama a atenção é que apóstolo Paulo está preso. Ele está encarcerado. Mas mesmo preso, mesmo encarcerado, ele se preocupa com os irmãos em Filipenses, que leva a escrever essa carta, exortando aos irmãos a buscar a paz que só o Senhor nosso Deus pode dar. Mas ele começa dizendo: alegram-se no Senhor e não se preocupem com nada. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele sabe que quem está em Cristo, independente do lugar que você está, independente da circunstância que você está passando, que você está vivendo, a paz dele estará dentro de você. Pelo menos é o que o texto bíblico nos relata. A paz, ela está além do entendimento humano. Porque muitas das vezes o mundo, ele oferece uma paz. A pessoa que dispõe de muito recurso financeiro, ela certamente não vai ter tanto problema com aquele que dispõe de muitas contas. Veja bem, mas ele não tem paz em quem confiar. Porque as pessoas não vão saber ele, se aproxima dele, pelo que ele tem ou pelo que ele é. Porque se tem o que tem, meus amados irmãos, já atrai pessoas ambiciosas, que querem sugar. E a própria Bíblia vai dizer que a sanguessuga tem 2 nomes, Dadá. Então é comum pessoas se aproximarem de você para querer desfrutar do que você pode oferecer para ela. Mas a paz que o Senhor coloca dentro de nós, a paz que só o Senhor pode nos dar, ela suporta todas as adversidades, todas as dificuldades, que nós precisamos aprender como absorver e viver nessa paz. É muito importante nós entendermos, eu vou frisar mais uma vez, os romanos, eles eram perseguidores dos cristãos. Apóstolo Paulo também tinha cidadania romana, mas agora apóstolo Paulo, ele se torna, como dizem, líder de uma seita, porque para eles o evangelho de Cristo era um aceito jesuítas, e ele está preso. Ele não estava sendo bem tratado, acredito eu. Por ser romano, ele não podia ser torturado, mas eu imagino que não estavam jogando sobre eles confete. Certamente, se fosse um entre nós, ou um nos dias atuais, escreveria uma carta dizendo: ó, abandona esse negócio de Jesus, que isso é furada.
O tanto que eu evangelizei, o tanto que eu preguei, olha onde eu vim parar. Aproveita que você está solto e sai fora. Porque certamente você já deve ter ouvido de algum familiar, de algum amigo de trabalho. Alguém já lhe propôs abandonar a sua fé, porque não está te levando a lugar nenhum. Quanto mais você busca, mais você luta, pior fica. Mas só que tem um detalhe. A paz que o Senhor colocou no seu interior para viver essa situação é a paz que te mantém de pé. E o mesmo Deus que colocou essa paz te dará vitória. Você crê nisso? Ei, essa paz que o Senhor coloca dentro de nós é uma paz que o dinheiro não pode comprar. A paz que o Senhor nos entrega, que quando nós fazemos algo errado, que não agrada a Deus, muitas das vezes, nós não ficamos em paz até não se livrar daquilo, sim ou não? Ou só acontece comigo? Porque vocês podem não acreditar, eu também faço coisa errada. Faço, mas me arrependo. Quando você leva uma fechada no trânsito, irmãos, não dá vontade de correr atrás e regaçar o outro carro. Pensamentos ruins você pode até ter, você só não pode praticar. É aquela história do pombo. Eu não posso impedir o pombo de sujar a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho na minha cabeça. O pensamento ruim ele pode até vir, mas eu escolho colocar em prática ou não. Eu escolho praticar ou repreender. Mas só que há algo dentro de mim que é dom de Deus. Inclusive, essa paz nós vamos ver em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que a paz que nós temos dentro de nós é dom do Espírito Santo de Deus. Por isso que o dinheiro não pode comprar. Por isso que os melhores lugares que você possa viajar, que você possa conhecer, por mais belo que seja, não vai trazer essa paz constante. Você pode ir para, como nós estamos no Mato Grosso do Sul, conhecer Bonito, que é uma referência mundial dentro do nosso estado. Quando você estiver ali em algum daqueles lagos, nadando com os peixes, flutuando, te trará paz, te trará alegria, emoção. Só que quando você sair de lá e voltar para o seu cotidiano, essa paz vai passar. Mas a paz que o Senhor coloca dentro de nós podemos enfrentar todo o obstáculo. É essa paz que Deus tem para mim e para você. É a paz que excede todo entendimento humano. Mas é o Espírito Santo, e viveremos essa paz totalmente quando nós confiarmos em Deus e fazermos tudo o que Deus quer que nós façamos. É impossível eu viver essa paz que Deus tem se eu não fizer o que Ele quer que faça. É impossível eu desfrutar do que Ele tem se eu não andar nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai sempre me cobrar. Ele vai falar: varão, não é por aí, é por aqui. Que página é essa que você está olhando? Essa foto você vai postar mesmo? Isso aqui você vai fazer isso mesmo? Por quê? Porque Ele nos confrita a fazer o que é certo. Agora, se você ainda não tem o Espírito Santo como seu conselheiro, que te orienta, te indica, eu te aconselho a buscar. Eu te aconselho a andar de mãos dadas com Ele. Porque se nós não fazermos a vontade de Deus, nós não vamos poder desfrutar dessa paz. Quando eu digo para você, meus amados irmãos, que não depende da circunstância, para você ter essa paz, depende da presença de Deus na tua vida, eu podia citar a mim mesmo como exemplo, porque o que eu enfrentei, o que eu tenho passado, é só a paz de Deus mesmo para mim trazer esse refrigério. E se tem uma coisa que eu não tenho, é dificuldade para dormir. E se tem uma coisa que não me falta, é problema. Mas só que o Senhor colocou uma paz tão grande dentro de mim, que com Ele eu vou caminhando, eu vou marchando, e vamos vencendo cada barreira, confiando em Deus.
Mas eu vou citar o exemplo que nós acabamos de ler, apóstolo Paulo. Ele tinha todos os problemas do mundo, irmãos. Eu vou falar para vocês, vocês não vão dar risada. Apóstolo Paulo era uma criatura desprovida de beleza. Segundo historiadores, tinha aproximadamente 1,50 m de altura. Era manco, vesgo. Era um homem, meus amados irmãos, que não tinha formosura nenhuma em si mesmo. Era um homem culto, muito sábio. E ele estava preso, detido. E mesmo assim, meus amados irmãos, ele não desistiu de servir ao Senhor. Apóstolo Paulo, ele não desistiu de estar com Cristo. Ele não desistiu, meus amados irmãos, do chamado do Senhor para a vida dele. E o que me chama a atenção é que apóstolo Paulo, ele foi tirado de um lugar confortável. Ele, apesar de ser manco, ter suas desqualificações físicas, não tinha beleza, não era alto assim que nem o nosso irmão presbítero Alcemar, não era forte que nem nosso irmão Antônio, não era belo que nem nosso irmão Lucas, não tinha uma oratória perfeita que nem nosso irmão Mateus, nem charmoso como nosso irmão Hilton. Eu acredito que não era musculoso que nem nosso irmão José Carlos. Eu vou conjecturar, vamos imaginar que ele fosse menor que eu, mais gordo que eu não, porque eu acho que ele andava muito, não tinha tanta gordura assim. Mas o que eu tenho de gordura, digamos que ele seria magro. Eu não sou manco, mas tenho as pernas tortas, 10/7. Veio de um meio da sociedade, qual ele era reconhecido, temido. Quando Estevão foi apedrejado, para vocês terem uma ideia, quem autorizou foi Paulo, só que antes era Saulo. Aí ele tem um encontro com Cristo, ele perde todo esse privilégio, perde todo o respeito que ele tinha, toda a consideração que o povo, as autoridades tinham dele. Mas só que ele ganha o respeito de Deus. Ele ganha, meus amados irmãos, a paz de Deus. Não importa a circunstância para se ter paz, importa estar com Deus. Diga aí para o teu irmão, irmão, tu está preocupado por quê? Pergunta aí, tu está preocupado com o quê? Não te preocupa com a circunstância, porque Deus está contigo. Eu vou falar de novo, não te preocupe com a circunstância, porque Deus está contigo. Se Ele está contigo, Ele trará a paz. Se Ele está contigo, você viverá em paz. Se Ele está contigo, a paz que excede todo entendimento habitará na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não sofrerá mal algum, porque o Deus que te dá paz, Ele te protege, te guarda e te dá vitória. Quem crê, dá um lindo glória a Deus para Jesus, aleluia. Nós aprendemos que nós devemos buscar essa paz independente da circunstância, porque ela está dentro de nós. Olha o que diz lá no versículo 7: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, meus irmãos, ela vai guardar o nosso coração. Essa paz, ela vai guardar o nosso entendimento. Essa paz, ela vai nos brindar de toda cilada do inimigo. Por quê? Porque se nós estivermos, meus amados irmãos, com o coração guardado, protegido, independente da circunstância, nós não vamos tomar decisões precipitadas que vai nos empurrar para baixo. Jesus é a nossa âncora e refúgio. Só a sua paz nos sustenta. Repita assim comigo: Jesus é nossa âncora, nosso refúgio, e só a sua paz nos sustenta. Isso, pode aplaudir o nome dele, que ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Primeiro, nós nos alegrarmos. Pastor, é difícil diante da luta ficar alegre.
diante da prova, ficar alegre. Mas é isso que o Senhor requer de nós. Quando nós temos paz com Ele, irmãos, Ele coloca essa paz dentro de nós para tomarmos as decisões corretas. Porque se tomarmos a decisão errada, de maneira atribulada, ao invés de atrair a paz, vai trair mais tribulação. Por isso que Ele guarda o nosso coração e guarda a nossa mente, irmã crente, para que possamos tomar as decisões corretas e não sofrermos atribulações. Não é isso, irmã Andréia? Aí quando vem um problema, muitas das vezes nós vamos compartilhar com quem não é espiritual, com quem não está na mesma fé. Ao invés de nos incentivar a buscar a Deus, de nos pôr para cima, vão nos pôr para baixo, vão nos desanimar, vão achar, meus amados irmãos, algum motivo que nos faça parar, nos faça desistir. Mas quando nós buscarmos na palavra de Deus, quando nós meditarmos na palavra de Deus, conselho nela, Ele nos colocará para frente, Ele nos dará força e nos dará a paz para vencer todo obstáculo. Louvado seja Deus. Porque aqui, meus amados irmãos, tem 66 livros. Aqui tem mais de 3.000 promessas para esta geração, promessas de bênção. O plano de Deus a nosso respeito, o pensamento de Deus a nosso respeito, é pensamento de fazer o bem, não fazer o mal. É o pensamento de nos fazer prosperar. É o pensamento de nos trazer a paz. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 ao 17, nós vamos ver o profeta Eliseu, ele orar a Deus. Ele orar a Deus porque o seu moço, o seu servo está preocupado que Samaria está rodeada pelo exército sírio. O exército sírio invadiu, rodeou Samaria, porque eles queriam pegar o profeta Eliseu. Por quê, pastor? O profeta Eliseu fica sabendo do plano da Síria para atacar Samaria, e ele conta para o rei. E quando ele conta para o rei vai se defender, e os planos da Síria caem por terra. E o rei da Síria fica furioso e decide então punir o profeta Eliseu. A Bíblia diz que o seu moço acorda pela manhã e vê a cidade cercada pelos exércitos sírios. E ele fica preocupado, vai lá e fala para o profeta Eliseu: profeta Eliseu, nós estamos cercados pelos exércitos sírios. Eles vão invadir e vão nos matar. Ei, o moço andava com o profeta. O moço estava lado a lado com o profeta. Mas ele, no entanto, no versículo 16, ele diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? O homem, apesar de ser homem de Deus, andava com o profeta, ele não enxergava o que o profeta enxergava. Ele não via o que o profeta via. Muitas das vezes, meu querido, minha querida, você é homem de Deus, é mulher de Deus, e acha que você está só, mas você não está só. A minha Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhos. Você não está só. Deus levantou anjos para estar contigo. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que o profeta Eliseu, ele ora, e Deus mostra a seu moço quem estava ao seu lado. Olha o que diz: ele orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só, o servo dele não enxergava, mas só que o Senhor enviou anjos para guardar e proteger o lugar que ele estava. Por quê? Porque é isso, meu querido, minha querida, que Deus faz contigo.
Às vezes você acha que é o fim, às vezes você acha que está perdido, que não tem solução, mas não é o fim, e tem solução sim. O próprio Deus vai enviar anjos, o próprio Deus vai te guardar, vai te proteger, porque Ele não deixa, jamais deixou um justo desamparado, e não é na tua vez que você vai ficar desamparado, não será na tua vez que você ficará abandonado, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento vai marcar gerações. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Meus amados irmãos, você sabia que nem todos que estão na igreja têm essa paz? Nem todos que estão na igreja podem viver essa paz, porque momentos de tribulações nós vamos passar. E escute, deixa eu esclarecer uma coisa. Você viver em paz, irmãos, não é mediante as lutas, dificuldades, você fingir que não está acontecendo nada. Não é você se mover para sair do problema, para resolver o problema, não. É você não se acovardar e voltar para trás. É você regaçar as mangas, partir para cima. Mesmo vendo que o seu problema é o Golias. Mas você vai ter paz para enfrentar esse Golias. Não é se acovardar e fingir que nada está acontecendo, não. Não é você pensar, meus amados irmãos, que é o fim da picada também e correr, não. É você crer que você não está só. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 8, versos 23 ao 27, que os discípulos de Jesus estavam no barco. Esse barco estava no mar ou no rio, e ali veio uma tempestade, um vendaval. O vento estava tão furioso que começou a encher o barco de água. Jesus estava no barco. Jesus estava lá na proa do barco dormindo. Os discípulos então, vendo aquilo, ele decidiu despertar Jesus. Eles decidiram acordar Jesus, porque eles sabiam que Jesus, se ele tivesse acordado, se ele tivesse disperso, aquela tempestade ia passar. A tempestade não ia ficar ali para matá-los. Mas eles tomam uma decisão. Eles tomam uma decisão porque sabia que Jesus podia socorrê-los. Escute, dentro da igreja também existem pessoas que estão vivendo tribulação, que está na embarcação que o Jesus está. Só que nessa mesma embarcação tem pessoas que têm paz e pessoas que não têm paz. Porque tem pessoas, meus amados irmãos, que escolheram despertar o mestre da proa do barco, que escolheram chamar Jesus, chamar a atenção dele para que ele pudesse pôr fim na tempestade. E existem aquelas pessoas que estão por estar, vão para o barco por ir, para fazer um passeio, para rever o colega, para saber informações, ou até mesmo porque está acostumado, porque quando não vai na igreja, fica em casa, dá um vazio, parece que está faltando alguma coisa. Isso já aconteceu com você? Porque comigo não foi uma nem duas vezes. Só que existem aqueles que quando vêm para a igreja não sabem para que vêm. Mas nós viemos hoje, essa noite, para despertar o Senhor Jesus, para fazer o que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Da mesma forma que os discípulos despertaram Jesus, acordaram Jesus, nós também vamos despertar com nossa oração e súplica, com o nosso clamor. Eu quero te convidar, meu querido, minha querida, você que pode, coloca sobre os vossos pés, que eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero ouvir você orando, eu quero ouvir você clamando, eu quero ouvir você buscando de Deus essa paz que excede todo entendimento. Eu quero ouvir você clamar por Deus essa paz que excede todo entendimento. Você que pode, fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração,
peço para a pastora Léa preparar o louvor em nome de Jesus Cristo, que Deus colocar no teu coração, porque eu creio que vai acontecer milagres. Eu creio que o Senhor nosso Deus, o Deus que traz a paz, que excede todo entendimento, o Deus que traz a paz, que pode fazer você dormir no meio da tempestade, a paz que faz você vencer todas as barreiras, todos os obstáculos. Talvez a tempestade, meu amado, que você está vivendo é no seu casamento, talvez a tempestade que você está enfrentando é na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Eu não sei, meu querido, minha querida, onde é a tempestade. O que eu sei é que o Deus que acalma a tempestade está aqui. O que eu sei é que quem pode mudar a tua história, o que eu sei é quem pode transformar essa tribulação em alegria, quem pode tirar a dor, o sofrimento, trazer a paz que excede todo entendimento, está aqui. E é no nome de Jesus que eu quero orar com você. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é no santo e abençoado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu quero declarar e determinar a bênção de Deus sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Eu peço e clamo ao Senhor, ó Pai, pois o Senhor pode ir além dos olhos humanos, o Senhor pode tocar onde o homem não toca. Peço a Ti, vai tocando no íntimo, profundo, escondido, toca na alma, toca no coração, repreenda toda seta maligna, todo dardo inflamado adversário, toda oração contrária, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar e determinar que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra o meu irmão, forjada contra a minha irmã, prosperará. Esse homem, ó Pai, quanto tempo já não dorme direito, ele deita na cama, fica rolando para lá e para cá, os problemas, ó Pai, têm sido cada vez maior, a luta, Pai amado, tem sido cada vez mais difícil, mas o Senhor, o Deus que tem a paz, que excede todo entendimento, é o Senhor que eu peço. Coloca paz no coração desse homem, coloca paz no coração dessa mulher, vai quebrando todas as barreiras, vai repreendendo, Pai amado, toda arma, toda ferramenta forjada contra eles, todo espírito de enfermidade, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, toda palavra de maldição, todo dado inflamado adversário, seja colocada por terra. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu glorifico e exalto, ó Pai, por acreditar e crer que nada fica oculto ao Senhor, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Vai visitando, vai entrando com providência na vida financeira, pessoas, ó Pai, que já não estão mais nem no vermelho, pessoas, ó Pai, que estão preocupados com o que comer, porque o que tem ganhado não tem dado para sustentar, mas o meu Deus é o dono do ouro, o dono da prata. O meu Deus supre a necessidade, Ele vai além do entendimento humano, entra com providência, manifesta o poder, a graça e a glória, opera o milagre na vida desse homem, na vida dessa mulher. Santifica, ó Pai, manifesta, Pai amado, a tua Shekinah, fortalece na tua presença o teu povo, fortalece na tua presença a tua igreja, abençoa os lares, abençoa as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar e declarar que o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, será tão grande na vida desse homem, na vida dessa mulher, que eles não entenderão o mover do Senhor, não entenderão o agir do Senhor, mas essa semana ainda, meu irmão viverá milagre, meu irmão viverá o sobrenatural, portas se abrirão, cadeias se abrirão, barreiras serão colocadas por terra, tristezas serão arrancadas, mas a paz do Senhor entrará na tua vida, em nome de Jesus, aleluia.